E pessoal, boa noite. Agradecer aí todo mundo pela presença, encheu, né? Eu sou Renato Groff, eu vou estar falando aí então sobre Docker, né? A ideia é mostrar aqui várias possibilidades de uso, né, com Docker e também na nuvem, né? Detalhando aí o serviço que o Azure oferece para a gente. Então vou fazer algumas demos aí, né? Inclusive usando o Kubernetes. Não dá para fazer tudo do zero porque perderia mais tempo e vocês sabem que fazer as coisas do zero quando você vai apresentar sempre dá algo errado, né? Como diria um amigo meu, né, uma demo Ana Maria Braga, né? Que você vê ela no programa lá, nunca explode o bolo, nunca suja, é o universo perfeito, né? Porque tá pronto, né? Enfim, mas a ideia é dar um overview aí para vocês, mostrar com várias tecnologias. A parte web eu vou usar a ASP.NET Core porque é a tecnologia que eu trabalho mais, mas quem aqui é de Node, Java, outra plataforma, é o mesmo conceito que eu estou abordando aqui com a ASP.NET Core, beleza? Me apresentando rapidamente, atualmente sou Microsoft MVP, MTAC, sou autor técnico, palestrante, trabalho com desenvolvimento de software. Aí tem algumas comunidades aqui, ó, .NET SP, DevOps Professionals, canal .NET, que a gente está sempre fazendo evento. O canal .NET a gente faz eventos online, né? Então fica no YouTube, é transmitido pelo YouTube, né? Embora o foco principal seja .NET, a gente fala bastante de Azure lá, então serviços do Azure se aplicam na maior parte dos casos a várias plataformas, né, de desenvolvimento. A gente fala bastante de Docker também, de JavaScript, de open source, então vale a pena vocês acompanharem. E os meetups aí, acho que a maioria aqui veio pelo meetup, né? A gente está sempre anunciando os eventos, ok? Aqui os meus contatos, Facebook, LinkedIn, Twitter, GitHub. Os materiais que eu estou usando aqui, eu tenho um link que eu agrupei tudo. Então tem vídeos, projetos de exemplo, artigos também mostrando aí vários recursos de Docker, né? No final eu mostro o link lá, vocês podem acessar, é tudo conteúdo gratuito, ok? Então para começar, né? Quem aqui já está utilizando Docker? Estão usando em produção, mas para teste. Legal. Eu acho que a maioria ainda não está em produção ou está pensando em começar a estudar, né? Qual que é a ideia? Quando você fala de Docker, tem dois conceitos aqui principais que vocês vão... documentação vai falar disso toda hora, blogs, vídeos, que é imagem e container. O que é imagem? A imagem, você coloca tudo que é necessário para uma aplicação rodar, seja uma aplicação web, seja um serviço de mensageria como RabbitMQ, seja um banco NoSQL tipo Redis. Então, para uma aplicação rodar, o que geralmente você vai fazer? Pode ser que você tenha binários, né, da aplicação, no caso do Redis, que é um servidor de banco de dados. Se for uma aplicação web, sei lá, Java, .NET, Node, você vai colocar o runtime para executar essa aplicação web, né? Você vai ter os binários ou, sei lá, arquivos JavaScript, algum compilado que foi gerado do seu projeto, no caso de uma aplicação web, bibliotecas que você utiliza de terceiros para rodar a sua aplicação, você vai ter que subir dentro de uma imagem Docker. Além disso, para a gente rodar uma aplicação, a premissa é que a gente tem um sistema operacional para isso. Dentro de uma imagem Docker, tem uma distribuição de um sistema operacional. Então, quando o pessoal fala, isso é uma imagem Linux ou é uma imagem Windows, o que isso significa na prática? Que tem uma distribuição de um sistema operacional para você conseguir subir a aplicação, né, executar ela. No caso aí das tecnologias Microsoft, ASP.NET Core, o pessoal usa geralmente imagens Debian
para gerar lá a imagem da sua aplicação ASP.NET Core. No caso do SQL Server, é usado uma imagem Ubuntu. Então, geralmente é usado uma distribuição gratuita. No caso de Windows, containers Windows, é uma distribuição do Windows, né, que você pode utilizar com Docker. Então, muitas vezes o pessoal fala, mas como fica licenciamento? Se você vai usar uma imagem Windows, você vai precisar de um host Windows. Windows Server, de repente, se for um servidor de produção. Você já vai estar pagando, então, pela licença disso daí e você não vai ter um custo adicional por trabalhar com containers Windows. Mas, assim, eu falo por mim que sou desenvolvedor .NET. Acho que bastante gente aqui é de .NET, né? A maioria dos projetos que o pessoal tem utilizado Docker com .NET tem utilizado imagens Linux. Por que isso? O Docker surgiu no mundo Linux, está bem mais maduro em Linux, né? E a gente sabe que em termos assim de hospedagem, servidor, o Linux é bem mais barato que o Windows, né? Nas mais variadas opções aí que você encontra no mercado. E para gerar uma imagem também, a gente precisa de um arquivo chamado Dockerfile. Nesse arquivo a gente coloca lá as configurações para fazer o build, né, gerar a nossa imagem. Um detalhe que vocês vão reparar é o seguinte, toda imagem que você geralmente gera, ela foi baseada numa outra imagem pré-existente. Então, se eu pegar, por exemplo, uma aplicação Java ou .NET, eu vou normalmente pegar um runtime dessas plataformas que já tem uma imagem pré-existente. Aí você pega isso daí, o que vai acontecer? Foi criado em cima de uma outra imagem. Então chega até no limite que é uma imagem de um sistema operacional. E quando você publica uma imagem num container registry, né, que é onde você armazena imagens, o Docker Hub é um exemplo disso, vocês vão reparar o seguinte também. Você subiu uma primeira imagem, sei lá, do ASP.NET Core 2.2. Beleza. Quando você subir uma segunda imagem de uma aplicação diferente, vocês vão reparar que ele já vai utilizar, na verdade, camadas que já foram publicadas da primeira imagem. O que são essas camadas? São as imagens que serviram de base para gerar aquela primeira imagem e que são comuns à segunda imagem. Então, tem a imagem do runtime do ASP.NET Core, tem a imagem do sistema operacional que ele está usando. Essas camadas no Docker são chamadas de layers, né? Layer é camada em inglês. Então, vocês vão reparar, muitas vezes você vai fazer o push publicando uma imagem, vai aparecer assim, mounted from image e tal. Ele está reutilizando lá uma camada que já foi publicada anteriormente. E claro, a sua aplicação é uma camada totalmente diferente daquelas que você já havia publicado anteriormente. Ok? Beleza? E o container, daí o que vai acontecer? A gente vai pegar uma imagem que já foi gerada e vai criar um container que no caso é uma instância de uma aplicação, de um serviço. Pode ser uma API REST, um site, sei lá, um serviço de mensageria, um job que você colocou dentro de um container Docker, enfim, pode ser N coisas. Só não vai ser uma aplicação desktop, né? Beleza? Dá para rodar o LibreOffice e trazer para o desktop. Tá? Sim, eu sei que tem algumas coisas, mas assim, não tem tanta coisa ainda feita. Tem 500 disso. Então, mas assim, o Selenium, por exemplo, o pessoal já usa isso para rodar, mas assim, ele executa em background. Pegar, por exemplo, o Windows, a gente não tem praticamente nada, né? Coisas de Linux já tem algumas sendo feitas, mas de Windows, que é o que muita gente está acostumado com desktop, você não tem não tem nada praticamente, né? Talvez no futuro tenha, né? Para buscar imagens, aonde que a gente vai encontrar? Na Docker Store, que é uma loja, né, como o nome sugere, e no Docker Hub,
tem um funcionamento praticamente idêntico do GitHub. Só que ao invés de você postar código lá, você vai postar imagem. Se você subir uma imagem pública, é gratuita, você não vai pagar nada, só que vai estar lá disponível para qualquer pessoa baixar aquela imagem. Claro que você não vai subir uma aplicação corporativa como uma imagem pública, né? Você vai estar cometendo aí uma falha séria de segurança, né? Não que alguém já não tenha feito isso em algum momento, né? Colocar sem produção, né? Então, acho que faz uns 2 anos, alguém postou num grupo de desenvolvimento web do Facebook, aí o pessoal até fez meme, o cara jogou lá uma connection string de uma base que estava na nuvem. Aí falou assim, eu tô com dúvida, como eu faço? O banco de dados acho que não durou 20 segundos, alguém viu e já dropou tudo, né? Então é aquele negócio, né? De repente você publica uma imagem, sobe uma aplicação corporativa, né? Alguém percebe, tem alguma configuração sensível lá e o estrago está feito, né? Beleza? Dá para a gente usar repositórios privados também no Docker Hub. E o que acaba acontecendo daí na prática? Você vai pagar por isso. Eu vou mostrar aí como as demos na nuvem eu vou utilizar o Azure. Tem o Azure Container Registry, que tem o mesmo funcionamento do Docker Hub. A gente consegue publicar lá as imagens se você trabalha com Azure. Inclusive se tem Azure DevOps também para fazer deploy automatizado, você consegue fazer esse deploy, né, utilizando toda a estrutura que já existe e buildando a sua aplicação com a geração de uma imagem. Dá para fazer semelhante você baixar o NuGet e instalar um servidor próprio seu para você trabalhar com imagens privadas dentro do seu domínio? É possível? Então, na verdade, quando você gera a imagem, ele já baixa para você os pacotes necessários. Só que tem um servidorzinho seu, às vezes você manda para um cliente, então na hora que ele fazer baixar essa imagem, você não está pagando um Docker Hub ou Store aí, ou seja o que for. Dá para você montar seu próprio Container Registry. Você falou de NuGet, interessante, dá para você montar um servidor de NuGet também usando Docker. Tem imagens daí, sei lá, você monta um servidor interno e publica lá seus pacotes em .NET. Mas assim, o Container Registry, na verdade, se você pegar na Amazon, vai ter serviço também que é Container Registry. E o que é interessante? Se é uma imagem privada, geralmente vai ser na nuvem, você tendo o endereço do servidor, login e senha, você consegue pegar do Container Registry do Azure e publicar na Amazon, ou vice-versa. Porque assim, o funcionamento desse tipo de estrutura, independente de estar num provedor diferente de cloud, é o mesmo do Docker Hub. Você precisa ter o endereço, login e senha para se conectar nele. Mas eu consigo fazer similares, baixar o que seja Docker, né? Sim. Ou até mesmo ter uma versão lá que você consegue criar um NuGet através de um style guide lá. Sim. No próprio Visual Studio, né, e criar o seu NuGet, o seu servidor de NuGet mesmo, publicar no IS interno teu e etc. Fazer algo similar para poder usar da mesma forma aí. No Itaú, para vocês terem ideia, o que acontece? Em empresa grande, assim, os caras pegam lá, sei lá, o Java ou o .NET e criam uma imagem lá com coisas próprias deles, que daí vai ter log, algumas coisas lá que eles fazem para monitoramento. No Itaú, na verdade, assim, você não baixa a imagem do .NET Core para desenvolver uma aplicação. É uma imagem customizada que eles criaram e eles têm um repositório lá interno deles que eles sobem as imagens oficiais. Então seria mais ou menos o que você perguntou, né? E daí assim, tem uma área que cuida disso, daí as outras áreas eles dão acesso e o pessoal utiliza lá as imagens que foram liberadas. Ok? Vocês vão ver aqui também falar bastante de imagem Alpine. O que seria isso? O Alpine Linux é uma distribuição Linux bem mais compacta, né?
E o que acaba acontecendo? Você às vezes tem uma imagem que dá mais de 100 megas, você vai ver a distribuição Alpine, uma imagem baseada nela tem, sei lá, 15 ou 20 megas, tem uma redução drástica de tamanho. Por que isso? Porque é tirada uma série de opções da imagem padrão e só tem o mínimo necessário para subir a aplicação. Então, o que acontece aqui? No caso do ASP.NET Core, que eu tenho mais contato, se você pegar a imagem padrão, ele vai ter o Bash instalado na imagem. Então, quem mexe com Linux, muita gente tem mais familiaridade com o Bash. Inclusive, você consegue se conectar num container que está executando, chamando o Bash, ele vai abrir uma linha de comando que é o Linux que está dentro do seu container. De repente, para você monitorar alguma coisa, pode ser útil, né? Pegar alguma falha que aconteceu, sei lá. Se você pegar a distribuição Alpine, não tem o Bash instalado. Dá para conectar via SH, mas assim, não tem uma série de coisas que teria na imagem padrão, e daí muitas vezes você fala, poxa, não tem isso, o que eu tenho que fazer? De repente você tem até que instalar algum complemento quando você faz o build da imagem, beleza? Vou até mostrar aqui um exemplo para vocês do Nginx, que é um web server, né? O pessoal usa como proxy reverso, load balancer também. Tá bem visível aí, beleza? Se vocês pegarem aí a imagem normal aí, ele tá com 126 megabytes. A imagem Alpine dele tá com 16.1 megabytes. Então, poxa, tem uma diferença aí de mais de 100 megas, né? Para você subir alguma coisa baseada no Nginx, funciona tanto em um quanto no outro, né? Mas se de repente você precisa fazer algo a mais que tem na imagem padrão, pode ser que você não consiga fazer, ou você tem que fazer de um outro meio, ok? Tem imagem do .NET Core usando o Alpine? Tem. Vou até mostrar aqui, ó. Eu criei um script aqui para listar as imagens, ó. Pegar aqui, ó, tem essa imagem Alpine aqui do 3.0, o runtime do ASP.NET Core, 104 megabytes. A outra imagem, a padrão, 207 megabytes. Se pegar o SDK que a gente usa geralmente para fazer build, tá aqui, ó, o 3.0, 689 megabytes. A Alpine cai para 405 megabytes. E olha que interessante, o pessoal está reduzindo cada vez mais o tamanho das imagens no ASP.NET Core. O SDK do 2.2 era 1.74 megabytes, caiu para 689. Mas como que eles conseguem isso? Claro que vamos melhorar a tal estrutura da plataforma, mas uma coisa que vocês vão acabar notando, desenvolvendo, quem é de .NET com ASP.NET Core 3.0, é que assim, tem muito package que você nem precisava se preocupar em declarar ele no projeto. Porque tem uma declaração lá no projeto, uma declaração default que chama meta package. Então, já vem uma série de pacotes automaticamente para você. No 3.0, eles removeram várias coisas do meta package. Então, às vezes você vai fazer alguma coisa, você joga lá, acessa uma classe, um recurso, você vê, pô, tá dando erro aqui, não reconheceu. Aí você vai ver o que é um pacote que está faltando. Você normalmente não adicionava antes no projeto e agora você tem que incluir ele para compilar corretamente e pegar aquela referência que está sendo usada. Sobre o tamanho das imagens, eu li a respeito, mas eu queria só que você confirmasse a informação. Quando você sobe vários containers baseado em uma imagem, ele não vai copiar essa imagem, ele vai fazer uma montagem virtual dela, né? Tipo, você não vai ter, se a imagem é 100 mega, você
subiu 10 containers na mesma máquina. Então, ele não vai fazer a cópia desse... basicamente ele faz isso, mas se tem alguma coisa envolvendo gravação de alguma informação, vai gravar para aquele container, mas não vai alocar todo o espaço da imagem que já existia. Ele grava só o que você aquilo que é adicional do container. A imagem é uma ISO. Pensa assim, a imagem é uma ISO. Basicamente a ideia é essa. É uma ISO. Ela, teoricamente foi feito para ser imutável. Sim. E é a mesma questão se você publicar uma imagem num container registry, que eu falei lá das layers, né? Cada imagem que você vai usando para... Você usou primeiro o Ubuntu, depois você criou alguma coisa em cima do Ubuntu, depois criou outra coisa, até chegar na sua imagem da aplicação, cada uma foi gerando uma nova layer. Quando você publica isso daí, se você publicar uma aplicação ASP.NET Core 3.0, um site, depois publicar uma API, vai ter muita coisa comum que já está no container registry, então ele vai acabar reaproveitando isso para não ocupar espaço desnecessário. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Os principais usos, né? Em produção, geralmente você vai ver muito uso com API REST com sites, né? Então, o que acontece? Por que o pessoal usa bastante? Vocês viram que na imagem já está tudo pronto para rodar uma aplicação web. Então, estando pronto, para você conseguir criar uma instância da sua aplicação e isso ficar disponível para utilização, leva poucos segundos ou, dependendo do tamanho da aplicação, milésimos de segundos, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu criei aqui uma imagem aqui de uma API com o ASP.NET Core 3.0. Eu estou usando inclusive Alpine aqui. A imagem tem só 105 megabytes. Perto do que já foi, tá bem pequena aí essa imagem aqui baseada no ASP.NET Core, desculpe. Eu vou criar aqui um container novo, ó, chamar de teste API. Que acontece? Quando a gente cria um container, a gente precisa selecionar a porta em que esse container vai executar. Geralmente os serviços no Docker, uma aplicação web, se você está rodando, como é o meu caso aqui, sem HTTP, a porta default é 80. Então eu preciso mapear a porta default da aplicação web para uma porta disponível aqui no meu host. Eu vou jogar aqui 1, 2, 3, 4. Opa. E vou colocar aqui 80. Eu vou colocar esse parâmetro -d aqui pelo seguinte: se eu não colocar o -d e pedir para criar o container, ele vai criar o container novamente, vai estar em execução, mas vai estar preso aqui o prompt e a gente vai começar a ver aí todo o log que é gerado aí com a interação do container. Então muitas vezes você quer criar o container, vai querer que libere logo o prompt para você fazer alguma outra task lá relacionada àquilo, né? Então, para você não ter que ter o trabalho de dar um Ctrl+C para parar, não vai parar o container vai ficar rodando, mas para você não ter que parar para daí ver depois o que está acontecendo, a gente usa esse parâmetro. Eu vou pegar aqui o nome da imagem. Essa tag aqui, na prática, seria a versão da imagem. Então, as versões possíveis para uma imagem, a gente vai criando tags. A versão mais recente é a latest. Então, quando a gente cria versões, dá para a gente colocar lá 0.1, 1.0, 1.1 e assim por diante. E por convenção, a versão mais recente, o pessoal cria também uma tag chamada latest, que o cara pode referenciar o número da versão ou simplesmente... Nessa seguida, desculpa. Não, tranquilo. A minha dúvida é mais ou menos, seria em cima dessa configuração. Geralmente, quando você trabalha, a tua primeira versão ela é
sempre a última, né? Isso. Você vai subindo e você vai evoluindo isso. Então a primeira vira 1.0, a segunda 2.0 e enfim, whatever. Como você subiu uma imagem, você gravou, jogou num Docker Hub lá da vida, lá, essa imagem pública ou privada, que seja. Quando você vai gerar uma nova, que tem alguma evolução, sei lá, vamos pensar que você está fazendo uma API, você vai evoluindo essa API, você vai gerando novas imagens, mas você tem o teu histórico dessas publicações, Sim. da versão 1.0, 2 e assim que seja. Se o primeiro você manda latest, desculpa, não consigo pronunciar, mas você manda latest, latest, isso. Você consegue na próxima geração fazer com que aquela imagem antiga ela assuma a 1.0, ou você tem que na hora de gerar realmente você dá um nome para ela de 1.0 e você manualmente ir subindo essa versão? Então, se você usar uma ferramenta de automação, já dá para configurar para a cada build gerar um novo número de versão. E daí também ele já entende daí que foi gerado, tinha a versão 1.0, gerou a 1.1, ele já entende também que é para pegar a 1.1 e gerar uma tag latest daí para isso. Ele substitui as antigas. Substitui a antiga latest. Mas as demais daí vai mantendo o histórico. E de repente pode acontecer de você ter que fazer um rollback aí. Você consegue então teoricamente, através, se não for com uma ferramenta de automação, por linha de comando dá para fazer dela. Isso. Legal. Deixa eu colocar aqui o nome da imagem, né? Se eu não colocar aqui a tag, né? Porque assim, qual que seria o default? Se eu não colocar aqui a versão, ele vai assumir o latest, que é a versão mais recente. Eu coloquei aqui só para vocês verem, beleza? O Docker Run é o comando que cria containers, né? Se eu der aqui um Docker PS, vai estar aparecendo aqui o nosso container, teste API, beleza? Executando nessa porta 1, 2, 3, 4. Vocês vão notar com algumas tecnologias que você tem que mapear mais de uma porta. Vou dar um bom exemplo disso. Alguém aqui conhece o RabbitMQ? O RabbitMQ é um serviço de mensageria. Ele tem uma porta que é onde estão as filas, né, que você manda as mensagens e um listener vai receber isso. E ele tem uma segunda porta que é uma aplicação web para você monitorar o que tem lá no broker de mensageria. Então, quando você cria o container do RabbitMQ, você vai ter que configurar aí duas portas, na verdade. Pode ter serviço que você tem que configurar 3, 4, enfim, não tem limite. Não significa que tudo é só uma porta ou no máximo duas. Depende do serviço. Cara, você fazer outra pergunta. Recentemente eu sugeri a uma parte da arquitetura para usar o RabbitMQ e o cliente está usando o IBM MQ. Eu vou fazer essa implementação do zero para criar uma libzinha para poder fazer tanto o broker para mandar mensagens e o listener para ficar escutando, né? E para a gente usar isso em outras APIs lá futuramente. Os dois eles utilizam o mesmo protocolo que é o AMQP. Eu esqueci agora o nome do. AMQP, acho. AMQP, exatamente. Pelo que eu sei, os dois usam o mesmo protocolo. Também se eu baixar uma imagem do Docker de Rabbit lá e fizer fazer funcionar, exatamente é só uma string de conexão que eu mudo depois no cliente. Depende da biblioteca. Às vezes tem bibliotecas assim que acho que se você pegar o driver do RabbitMQ, muito provavelmente se você tentar conectar num outro broker, talvez não funcione. Você conhece alguma biblioteca que abstraia e vá pelo protocolo e não pela especificação? Eu nunca usei, mas tem uma que chama NService Bus que eu acho que dá para fazer isso. Mas assim, eu não tenho certeza. Vou dar uma pesquisada, obrigado. Beleza? Então, pessoal, criou aqui o container. Tem um detalhe aqui curioso. Eu vou criar um segundo container. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Eu vou criar aqui um segundo container rodando na 1235. Só que eu vou tirar esse atributo name aqui. Olha o que vai acontecer daí. Criou o container, ele vai usar um nome que geralmente é um adjetivo e um
um nome próprio em inglês. Daí tá assim, ó, Busy. Isso não é inglês, isso é indiano. Acho que é Chandrasekhar, sei lá. Então, ele gera uns nomes assim aleatórios, né? E se você bate o olho, às vezes, numa lista lá de coisas, fica meio confuso. Eu percebi que nas portas ele está colocando 0.0.0.0, que é equivalente a abrir as portas para a internet inteira. Como é que eu fixo essa porta para escutar somente de um endereço IP? Porque daí, o que ocorre? Em sistemas Unix, Linux principalmente, se o Docker, como ele possivelmente vai criar uma regra de iptables, uma regra de firewall, ele vai acabar dando uma exceção para o Docker. Isso para termos de segurança, liberar tudo para a internet. Na porta 1235 tem diversos crawlers que ficam escutando portas padrões, né? Porque, por exemplo, coloca 8080 para Apache, 8080 para Nginx, 8443 para qualquer porta SSL não registrada. Isso pode ser um sério problema de segurança. Tem como fechar? Deixar somente localhost 1234 para depois vir um Nginx com proxy reverso? Você pode, pelo Nginx, daí configurar isso Só que daí se o Docker ele acabar abrindo uma regra no firewall. Essa porta aí, o 000 é pro próprio Docker. Não, 000 é localhost. É localhost. 172.17.01 ou 172.16.01. Tá, é que normalmente 0.00 é para a placa do Docker isso. É específico da placa do Docker. Tá. Mas só que daí como é possível você subir um container, acessar ele remotamente? O container que está escutando não é só a máquina dele, é o container que está escutando de qualquer requisição. Mas só que deu uma porta específica. E essa porta específica ela vai estar aberta para a internet inteira? Se você restringir no IPT 172.17 ou 16, ou que ETH ele levantar, não vai ter escutado. Beleza. Então, pessoal, tem esses detalhes aqui de criação de containers, né? O que acontece? Se eu fizer um teste aqui pelo meu browser agora, né, usando essas portas, então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou usar aqui /contador, contagem de acesso aqui, beleza? Então, ó, tá funcionando, trouxe aqui nesse machine name o ID do container, né, que é justamente esse 2F aqui, alguma coisa. O que eu posso fazer aqui também? Deixa eu pegar o outro container. Então, eu subi aqui duas instâncias da mesma aplicação. Vocês viram que foi extremamente rápido, né? E tá aqui, ó, rodando normalmente aqui pra gente. Beleza? Que eu posso fazer aqui a mais nesse caso? Quando você cria containers na sua máquina, é comum que, sei lá, de repente você subiu uma instância lá de um banco de dados e você quer parar isso. Você pode dar um stop colocando o nome do container ou parte do ID do container. Então posso dar um stop aqui no 2F3E. Se eu der um docker ps aqui agora, ó, sumiu aquele container. Mas se eu digitar aqui docker ps-a, ele vai trazer containers ativos e inativos. Então, para saber se o container está ativo, geralmente vai estar up e o tempo aí que ele subiu. E se está inativo, geralmente o status vai estar como exited de quanto tempo que ele está parado. Ok? Aqui são mais alguns exemplos aí de nomes genéricos aqui que o Docker gera, né? Então, ó, você bate o olho aí e fala, caramba, o que é Rosalinde faminta? Enfim. Vocês vão ver também, assim, quando o pessoal fala de arquitetura de microserviços, falar de usar containers também pelo seguinte. Geralmente microserviço é para cenários mais complexos, né? Tem gente que fala que faz microserviços, mas você vai ver um monte de CRUD em API, né? Na prática. Mas dá sérias brigas na internet isso daí. Vocês já devem ter visto alguma. Enfim, numa arquitetura de microserviços, o que vai acontecer? Você tem que ter condições e conseguir escalar rapidamente sua aplicação.
Então, na prática, como você tem as imagens Docker, para você criar containers é extremamente rápido. Você consegue fazer esse escalonamento aí bem depressa. E também é bastante comum aí o uso de Docker, né, com soluções do tipo PaaS. O Azure App Service, quem já utilizou o Azure aqui, ele tem suporte agora também a containers Docker. O que vai acontecer na prática? Você vai ter que pegar uma imagem, apontar lá no App Service e ele vai criar os containers para você. E tem soluções de orquestração, né? Tem o Kubernetes, que é o mais conhecido e usado no mercado, e tem serviços que surgiram em cima do Kubernetes, que tem, no caso, o OpenShift da Red Hat. Esses serviços de orquestração, geralmente é para cenários mesmo pesados de uso, que você precisa de centenas, milhares de instâncias, você precisa garantir uma alta disponibilidade. Então, nesses casos, você vai muito provavelmente usar o Kubernetes. Agora, se você precisa de 10, 20, 30, 50, 100 instâncias da sua aplicação, um serviço PaaS tipo Azure App Service atende bem a sua demanda, sem gastar tudo que o Kubernetes geraria de custo para você. Porque na nuvem, por exemplo, quando você sobe um cluster Kubernetes, não é só o recurso chamado Azure Kubernetes Service que ele cria. Ele cria máquinas virtuais, cria storage, cria interface de rede, então cria toda a infraestrutura envolvendo máquinas virtuais, e você vai ter um custo daí desse hardware que foi criado na nuvem. Se eu fosse usar em vez do Azure DevOps alguma coisa pensando em AWS, tem algo similar que é compatível ao Kubernetes do lado da AWS? Acho que chama EKS, se eu não me engano, o serviço. Eu acho que Kubernetes é EKS mesmo, né? Isso. É o equivalente do AKS, na verdade é um cluster Kubernetes rodando lá na AWS. A Google tem isso também, e no caso da Red Hat é o OpenShift que tem lá. Até a DigitalOcean disponibilizou com um master free, então eles também têm um sistema de clusters lá dentro. Beleza? Aqui são motivos para a gente usar containers Docker. Então, o primeiro deles é isolamento, né? Acho que todo mundo aqui algum dia da vida já fez um deploy, né? Quando você foi ver, outra aplicação deixou de funcionar, né? Ou mesmo sua aplicação já não funcionou de cara porque tinha outra aplicação no mesmo servidor, sei lá, tinha alguma dependência em comum, quebrou isso, né? Com a atualização. Então, o que acontece? Como a gente coloca tudo que é necessário para uma aplicação rodar dentro de uma imagem, e daí você cria os containers a partir dessas imagens, e os containers vão rodar em portas específicas, você consegue um alto grau de isolamento com esse tipo de abordagem. Então, acaba evitando esses problemas típicos que a gente tem de deploy, né? Eu já vi acontecer o seguinte, vamos instalar um runtime novo lá da plataforma de desenvolvimento. Funciona a aplicação mais nova de repente, mas está com algum bug que compromete o funcionamento de uma aplicação mais antiga. Ou mesmo bibliotecas e terceiros, né? Você atualiza para o seu projeto, mas tinha um projeto legado usando uma versão mais antiga. Acaba quebrando a aplicação. Como vai estar tudo que é necessário para rodar dentro da imagem, você acaba evitando esse tipo de problema. Outro ponto, eu já vi o pessoal criar tanto servidor dedicado quanto máquina virtual para rodar isoladamente uma aplicação. Você tinha que garantir que não ia ser afetado por outros projetos, tal. Só que assim, muitas vezes você vai ter um custo alto para gerenciar um recurso desse tipo, seja em termos de mão de obra, seja em termos financeiros. Com o Docker, como você consegue um nível alto de isolamento, você tendo aí um servidor com Docker aí e uma boa infraestrutura, você consegue um bom isolamento e você vai usar de maneira mais racional os recursos, né? Então, às vezes você cria uma VM na nuvem e você está subutilizando a capacidade dela, né? Outro ponto que
já acabei falando várias vezes, né? Rapidez no deploy, né? Você buildou a imagem para subir uma instância é extremamente rápido. E menor dependência do ambiente, né? Acho que todo mundo já falou isso aqui alguma vez na vida, né? Pô, rodou na minha máquina, né? Falei isso hoje. Acontece, né? Fazer o quê? Não, mas já fizeram um meme, no meu container funciona também, né? Enfim. Mas assim, poxa, você conseguiu, sei lá, desenvolver uma aplicação web, geralmente num cenário normal, né, sem nada muito fora dos padrões, você vai conseguir mudar de ambiente sem maiores traumas, né? O Docker, com essa questão do isolamento, procura garantir isso. Eu falei aí de aplicações web, mas dá para a gente trabalhar aí, sei lá, se precisa implementar um job, dá para fazer isso com Docker. Às vezes, o que acontece? O Azure tem um serviço que chama Azure Container Instances, né? Quando você fala de serviço com suporte a Docker na nuvem, a primeira coisa que o pessoal pensa é, vou jogar uma aplicação web lá. Mas de repente dá para você criar um job, gerar uma imagem disso, e daí você publicar na nuvem para ele ficar lá rodando continuamente para você, executando algum tipo de função, processamento. Você consegue criar servidores e bancos de dados, mas se você falar com o DBA, vamos usar isso em produção, o cara vai falar, ele nem vai discutir muito, vai falar não. Por quê? Com o Docker, o que acaba acontecendo na prática? Pegando o caso de um banco de dados relacional, você vai ter uma camada de abstração no meio para rodar lá a instância do SQL, do Oracle, e numa dessas, geralmente o pessoal vai comprar hardware para destruir lá com servidor de banco de dados, né? Um hardware bem parrudo. Você não vai nem conseguir usar uma série de recursos que aquele hardware oferece para você por colocar o Docker no meio, né? Então assim, pegar o SQL Server, o Oracle, geralmente o pessoal compra máquinas, né, potentes e faz a instalação da maneira convencional justamente para se beneficiar de alguma coisa que o hardware te oferece. E com o Docker você não conseguiria fazer tudo isso. Outro ponto, assim, para bancos NoSQL, pegar, por exemplo, o MongoDB, que dá para você criar um cluster dividindo o processamento entre várias instâncias. Nesses casos, fica até mais fácil você configurar isso usando Docker. Só que é um outro tipo de estrutura, né? Diferente do que você tem aí com SQL Server, com Postgres, com Oracle, né? Então tem esses pontos, né? Com banco relacional, muito provavelmente você vai falar com DBA, o cara não vai curtir. Mas assim, como desenvolvedor, ou de repente para você montar um ambiente de teste, vale muito a pena usar o Docker pelo seguinte, o SQL Server aqui, quem já instalou já deve ter perdido no mínimo 1 hora fazendo isso, né? Muitas vezes você está instalando, ele dá reboot na máquina, volta, às vezes trava e bagunça tudo. Com o Docker, você vai baixar a imagem do SQL deve dar 1.5 GB, você consegue subir aí o container em 5, 6 segundos, a instância já está disponível para uso. Então, para um desenvolvedor ou mesmo para você montar lá um ambiente para testes, acaba agilizando muito a sua vida, né? Beleza? Aqui são algumas tecnologias, tem bem mais coisa do que está aqui. Eu acabei não mostrando o Docker Hub, mas tem um ponto interessante no Docker Hub que vale a pena destacar, que é o seguinte. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, a imagem do MongoDB. E aí, beleza? Tudo bem? Bom. A imagem aqui do MongoDB, ó, notem que está com esse Official Image aqui, selo do próprio Docker.
Vocês vão ver assim imagens que são geradas pelo próprio produtor daquela tecnologia com um selo de imagem oficial ou mesmo repositório oficial. Isso daí é para você saber que aquela imagem é garantida por quem disponibiliza aquele serviço, né? Só que às vezes vai ter imagens que o pessoal gera aqui de Mongo. Ó. Criaram aqui essa imagem aqui, eu não sei o que é isso daqui. Deve ser alguma coisa de SAP, sei lá. Deve ter aí alguma customização para você trabalhar com o Mongo. Você vai usar? Depende, você precisa se informar sobre a imagem. O RabbitMQ, por exemplo, ele tem uma imagem oficial. Só que o Kafka, que o pessoal usa bastante para mensageria, não tem uma imagem oficial. Aí o que acontece? Você vai ter gente que pegou e disponibilizou uma imagem. A Spotify usa bastante o Kafka. Então, se vocês pesquisarem aqui o Kafka, vai ter uma imagem gerada pela Spotify. De repente, você pode usar isso, né? Como a Spotify é uma empresa confiável, né? Tá aqui, ó. Tem uma imagem da IBM. Tem essa Wurst alguma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui a da Spotify. Tá aqui, ó. Spotify Kafka. Não é uma imagem oficial, mas muita gente utiliza essa imagem aí para subir. O próprio Oracle não tem uma imagem oficial, se eu não me engano. Tem imagens lá que o pessoal criou lá. Oi? Muitos fornecedores têm o próprio repositório deles, que não está disponível aí, mas eles liberam acesso. Sim. A própria Microsoft hoje, você acessa no Docker Hub, por exemplo, a ASP.NET Core, vai estar lá apontando para um container registry da própria Microsoft que você baixa. Então tem esse tipo de coisa também. E às vezes também, dependendo da tecnologia, você paga pela tecnologia, vão te dar acesso a algum repositório privado também. Beleza, pessoal? Falando aí de ambientes de teste, qual que é a ideia de usar Docker? Dá para instalar rapidamente. Na verdade, a instalação é você baixar a imagem que você precisa e criar um container. Para desinstalar, não tem muito a ver com a desinstalação convencional. Você vai dar um stop no container para parar de consumir recurso e, se for o caso, você remove aquele container lá e boa. E a gente consegue rodar diferentes versões de um software numa mesma máquina. Eu não sei se alguém aqui já tentou rodar duas versões do SQL na mesma máquina, mas geralmente não dá muito certo esse tipo de procedimento. Só que se você subir isso via container, cada uma rodando numa porta diferente, roda de boas. De repente você usa o SQL 2017 e quer testar alguma feature do 2019 que está em preview. Você cria isso via container, beleza, roda lá e você não vai ter muita dor de cabeça. Então, para você até testar a tecnologia nova, ajuda bastante. E às vezes também, sei lá, tem uma tecnologia que você vai rodar, tem que instalar um monte de coisa para subir aquilo lá. O que você pode fazer? Como já tem uma imagem Docker, você consegue executar isso sem muitos problemas. Pegar o Postgres, tem o pgadmin, que é o utilitário lá de gerenciamento. O pessoal criou uma versão web do pgadmin e agora tem uma imagem disso também. Só que assim, para subir, se eu não me engano, parece que foi feito em Python, alguma coisa assim. Você ia ter que instalar alguma coisa do Python lá para rodar a aplicação. Se você pegar a imagem disso, você nem precisa se preocupar com instalar nada. Você só tem que ter o Docker na sua máquina. Nesse ponto, então, acaba agilizando bastante. O próprio Jenkins, dá para você subir um ambiente do Jenkins usando o Docker. Então você tem arquivos do Docker Compose, eu vou falar depois aí para
para você, está o script tudo configurado. Com uma única linha de comando você sobe vários containers relacionados e está lá o servidor no ar. Ok? Não, tem uma outra coisa, não sei se você vai chegar a citar, para fazer build de uma imagem sua, criar uma API e gerar um build dessa imagem, gerar uma imagem dela. Você vai... Eu vou mostrar aí depois. Eu vou criar aqui alguns containers agora, pessoal. O primeiro é criar aí containers do SQL Server 2017 e 2019. O que vai acontecer? Vocês vão ver que ele vai subir rapidamente as instâncias, seja uma aplicação web, seja um Management Studio, seja o Azure Data Studio, a gente consegue se conectar neles rapidamente. Para essas ferramentas, essas aplicações é totalmente transparente se está rodando no Docker ou se é uma instalação convencional, então você não tem muita preocupação. A única coisa chata com SQL Server, não sei se alguém aqui já fez um teste com ele rodando numa porta diferente de 1433, é que se não está na porta default SQL, você precisa referenciar ele como host, vírgula, a porta. Quase todo serviço que você utiliza é host, dois pontos, a porta. Só SQL Server que usa vírgula. Então, muitas vezes, o pessoal vai fazer um teste com SQL, você vai lá numa string de conexão, no Management Studio, é meio automático. Você vai colocar host, dois pontos, a porta. Aí você tenta se conectar, dá erro de conexão. Você vai ver o container está rodando. É por causa dessa característica dele. A primeira vez que eu fiz teste, eu fiquei 1 hora lá. Eu criava, recriava, deveria ter lido a documentação, né? Mas enfim. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar aqui as imagens do SQL Server que eu tenho aqui. Essas imagens são baseadas em Ubuntu, né? A do 2017 1.38, depois 1.5 GB. Eu não falei isso aqui, mas é importante também comentar o que acontece. Para Linux, o Docker já é um serviço nativo. Você instala ele. Tem uma coisa diferente de um Windows. Quando você instala em Windows o Docker Desktop no Windows 10, já instala o Docker e o Docker Compose. Em Linux você tem que instalar o Docker e depois instalar o Docker Compose. Então tem essa primeira diferença. Outro ponto, o Windows Server 2016 em diante, o Docker é nativo. Então tem características bem similares ao do Linux. Só que no Windows 10, hoje, nesse momento ainda, quando você instala o Docker Desktop, na prática ele vai ter uma VM rodando por baixo para executar os seus containers. Então tá aqui, ó, Docker Desktop VM. Não é um serviço nativo ainda. A ideia é que se torne um serviço nativo quando sair o WSL 2, lá, o Windows Subsystem for Linux 2. Na verdade, o Windows vai acabar virando um sistema Linux do jeito que está andando, né? Mas enfim, hoje ele cria uma VM. Alguém aqui já usou Docker com o Mac também? É a mesma coisa no Mac. Só que aqui eu estou no Windows 10 Professional, ele está usando Hyper-V. No caso do Mac, ele usa o Parallels, né? Para fazer lá a parte de virtualização. Mas assim, a ideia é que no futuro, com o Windows 10, não tem mais isso. E tem outro ponto aí importante falando de um Windows 10, que é o seguinte. Aqui eu estou com um Professional que tem suporte a Hyper-V. O Windows Home não tem Hyper-V. Aí já ferrou a instalação do Docker Desktop. O que dá para fazer, mas que não é garantido que vai funcionar. O pessoal instala o VirtualBox e tenta configurar o Docker para rodar via VirtualBox. Mas assim, tem máquinas que roda e tem máquinas que você tenta e não consegue subir o Docker.
Então não é garantido no Windows Home que você vai conseguir rodar o Docker. Beleza? Aqui, inclusive, ó, eu limitei aqui a VM para usar 6 GB de memória. Quando a gente cria containers, tal, eu não estou fazendo isso no próprio Kubernetes, mas dá para a gente limitar quanto que a aplicação pode usar de recurso da máquina, né? Senão você vai sair criando coisas indiscriminadamente, uma hora vai ter aí algum problema com gerenciamento de recursos. Em produção tem tudo isso para se preocupar. E uma coisa que eu sempre falo também, eu sou desenvolvedor. Você achar que, legal, o Docker facilita a vida de todo mundo, não significa que você vai matar o cara de infra, né? Se você deixar tudo para o desenvolvedor fazer, muito provavelmente vai ter vários pontos falhos, né? Beleza? Deixa eu criar aqui os containers. Eu já falei mais ou menos do funcionamento do comando docker run para vocês, né? O que é importante falar, que eu não mencionei, é o seguinte: quando a gente vai criar um container, se a imagem que a gente indica não foi baixada, o docker run vai fazer o download dela. O download da imagem é docker pull, nome da imagem, versão. Se não foi baixado, antes de criar o container, ele já faz isso para a gente. Se já foi baixado, ele utiliza aquela imagem. Aqui no caso do SQL Server, vocês estão vendo vários parâmetros aí com traço E. O que seria isso? Variáveis de ambiente. Então, é bastante comum, quando você cria alguma coisa com Docker, você atribuir configurações através de variáveis de ambiente. Porque não faz sentido, por exemplo, você pegar e fazer o seguinte: eu tenho que acertar a string de conexão da minha aplicação. Você vai lá e você faz um build de imagem. Depois mudou uma outra coisa, você faz um build de outra imagem. Poxa, não vai vencer. E na verdade, qual que seria a ideia? Que você usasse variáveis de ambiente. Tem a parte de secrets no Docker para você gerenciar configurações sensíveis também. O Kubernetes tem esse tipo de coisa também. Então dá para você gerenciar as configurações dessa maneira. A ideia é que você não tenha que fazer um build só por causa de gerar uma nova versão de uma imagem só por causa de uma string de conexão. Até porque muito provavelmente você vai testar aquela imagem num ambiente de homologação, depois vai fazer o deploy em produção e, se fosse assim, você ia ter uma versão para cada ambiente, né? Já ia virar uma grande confusão, né? Ok? Então tem aqui as variáveis de ambiente, esse accept Euler, aquele famoso contrato que todo mundo desce a barra de rolagem da IES, né?